Bem, meus amados irmãos, estou aqui hoje para tratar de uma nova playlist no nosso canal da igreja, que vai ser o esclarecimento do nosso credo. Nós iremos tratar em 24 vídeos, porque ela trata em 24 pontos importantes do nosso credo, da nossa declaração de fé. E a gente tratará esse livro aqui, Declaração de Fé da Assembleia de Deus, o nosso credo, no que a gente crê, no que a gente se baseia, né? Mas claro, a nossa declaração de fé está totalmente pautada na Bíblia Sagrada, né? Que é a palavra de nosso Deus. Então, primeiramente para nós é a Bíblia e depois o nosso credo. Então, vejamos, tem 24 pontos e nós teremos quatro pessoas, 4 irmãos que estarão aqui conosco. 3, na verdade, fora eu, mais 3, né? Que vai ser o Juan, o Emanuel e o Breno, né? Hoje tratarei da Bíblia, das Santas Escrituras, certo? E como apoio ao nosso credo, eu trouxe 2 livros. Eu trouxe esse livro de Wayne Grudem, que é Base da Fé Cristã, que ele é um reformado, mas ele acredita em alguns pontos igual a gente, né? E principalmente na parte da Bíblia, ele acredita da mesma forma que nós acreditamos. E também trouxe esse aqui, Conhecendo as Doutrinas da Bíblia, de Meyer Pearman, que ele era um judeu, mas ele também é pentecostal, assim como nós, né? Foi convertido ao cristianismo. E eu peguei esses livros como apoio, mas claro, tendo como máximo entre os 3 este daqui, Declaração de Fé, e entre todos a nossa Bíblia, na qual nós devemos estar sempre pautados, né? Então vamos começar. A Bíblia, o que é? Ela é a revelação escrita de Deus, certo? Então ela é inerrável, ela é perfeita e completa por si só, porque ela é a palavra de Deus. E você pode perguntar, a Bíblia não foi escrita por Deus, foi escrita por homens. Exatamente. A Bíblia, ela foi escrita por homens. Quem mais escreveria? Homens. Homens escreveram a Bíblia, mas o autor, a mente por trás da Bíblia é Deus. Ele que inspirou os homens de Deus a escreverem a Bíblia. Isso é verdade? Eu lhe provo na própria Bíblia, porque a Bíblia, ela explica a própria Bíblia. Bote aí na sua Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16. 2 Timóteo 3,16. Diz o seguinte: toda a escritura é divinamente inspirada. Então ela é inspirada por algo divino. O que é divino? Senão Deus, né? Espírito Santo e Jesus, né? Eles são divinos. Então ela é inspirada divinamente, né? E proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, certo? Aqui você já tem uma prova, né? Uma das tantas. Eu vou lhe apresentar mais uma que diz explicitamente que ela é inspirada. Bote em 2 Pedro 1:21. Segunda Epístola de Pedro, capítulo 1, verso 21. Diz o seguinte: porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Aqui é o apóstolo Pedro falando, e na outra era a carta de Timóteo, que Paulo escreveu a Timóteo, né? Então ela é inspirada pelo Santo Espírito de Deus, a nossa Bíblia. Então ela é máxima, né? E algumas pessoas podem dizer, não, mas a Bíblia ela se mostra controversa, né? Em alguns pontos, não. Veja bem, quem inspirou a redação da Bíblia, né, foi Deus. E você assumir que a Bíblia é controversa, você está dizendo que Deus é controverso. E Deus não é controverso. Ele é completo, ele é pleno. Então, quando você acha, ou alguém diz que existe algum problema na Bíblia, isso é mentira. O problema está nele. Porque a Bíblia ela é perfeita, ela é inerrante, ela é a palavra de Deus. Então na Bíblia não tem nenhum problema, ela é a revelação total que Deus deu escrita. Não tem mais do que isso, certo? Ele mostrou o que ele queria que nós soubéssemos. Se existia alguma coisa que ele queria que a gente soubesse, ele colocou na Bíblia. Então tudo o que ele queria que fosse revelado já se revelou aqui. Posteriormente, mais coisas serão reveladas, porque, né, em alguns pontos ela não é clara, né, a gente só pode supor. Por exemplo, quando a gente vai ver aqui que a carta aos Hebreus, quem foi que escreveu? Ninguém sabe. Ninguém sabe até hoje, mas lá no céu, quando nós formos,
nós saberemos quem foi. Porque existem coisas que são para ser assim ocultas por Deus, porque ele não quer revelar tudo, mas posteriormente vai revelar. Então o que ele quer que seja revelado está aqui. Então nada pode fugir disso, né? Então se alguém achar, a Bíblia está errada, não. Bote na Epístola de Romanos, na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 3, capítulo 3, verso 3 e 4, para ficar mais fácil de entender, né? Aí diz o seguinte: pois que, se alguns foram incrédulos, a sua incredulidade aniquilará a fidelidade de Deus, né? De maneira nenhuma, sempre seja Deus verdadeiro, a palavra dele é verdadeira, e todo homem mentiroso. Então, se os homens querem tirar a credibilidade da Bíblia, seja ele mentiroso, todo homem mentiroso, e Deus sempre está acima dos homens, Deus é verdadeiro, Deus é a própria verdade. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, a palavra de Deus, ela é verdadeira, né? Ela é viva e eficaz. E qual é a parte central da Bíblia? O âmago, a essência da Bíblia é Jesus. A parte chave da nossa Bíblia é Jesus. Tudo nos leva a Jesus e a morte vicária dele por nós. A morte que foi a morte de expiação, né? Então, nós temos que entender que o centro da nossa Bíblia é Jesus. Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Ele é a parte central da Bíblia. Toda a Bíblia é cheia de profecias, desde Gênesis, quando ele diz que virá um que pisará a cabeça da serpente. É ele, é Jesus. Desde o começo, tudo vai levando até Jesus. E depois, tudo aponta para a volta de Jesus. Então, o centro da nossa Bíblia é Jesus Cristo, né? Então, vamos lá agora para a estrutura. Vamos estudar um pouquinho mais da estrutura, né? Vamos lá. A Bíblia, ela tem quantos livros? Ela tem 66 livros. O cânon da nossa Bíblia tem 66 livros. Nenhum a mais, nenhum a menos. 66, certo? Ela tem duas grandes divisões. Quais são? Antigo Testamento e Novo Testamento. Essas são as grandes divisões da Bíblia, certo? Antigo e Novo. E quantos foram os escritores da Bíblia Sagrada? Aproximadamente 40 escritores da Bíblia Sagrada, certo? E nessas grandes divisões, Antigo e Novo Testamento, quantos livros tem o Antigo? 39 livros. Quantos livros tem o Novo? Subtração 66 menos 39, 27 livros, certo? Vamos lá. Mas dentro dessa divisão de Antigo e Novo tem subdivisões do Antigo e subdivisões do Novo. Quais são as subdivisões do Antigo? Vamos lá. Começa com o Pentateuco, os 5 primeiros livros, que são a lei, livros da lei. Depois os históricos, Josué, Juízes, Ruth, e assim por diante. Samuel, 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Crônicas, Reis, 1 Reis, 2 Reis, Neemias, Esdras. Então, esses são os históricos. Aí depois você parte para os poéticos. Quais são os poéticos? Salmos, Provérbios, Jó, Eclesiastes. Esses são os poéticos, poesia. Mas, claro, tudo foi inspirado pelo Espírito Santo. Tudo que está dentro dos 66 livros foi inspirado pelo Espírito Santo, né? E aí vamos para o final, vamos para os proféticos, né? Já tem outra subdivisão nos proféticos, são os maiores e os menores. Os maiores, Isaías, Jeremias, né? Os mais conhecidos, Ezequiel, né? Daniel. E aí também tem Lamentações de Jeremias, mas aí a gente vai para os profetas menores. O profeta Ageu, vem o profeta Zacarias, Malaquias, Obadias, Jonas, Oséias, enfim, vários, né? Agora a gente vem para o Novo Testamento. Subdivisão em 4 evangelhos, para começar, 4 evangelhos, sendo os 3 primeiros sinóticos. O que são sinóticos? São evangelhos que falam basicamente os mesmos pontos, eles vêm trazendo, só que um traz umas coisinhas diferentes, outras coisinhas, mas eles são parecidos, são sinóticos, né? São Mateus, Marcos e Lucas. Aí vem João, o último evangelho, né? Aí depois vem os históricos. Qual é o histórico? É o livro de Atos. E aí vem as epístolas. Quais são as epístolas? São mais de 13 epístolas, né? 13 só de Paulo. Tem as epístolas paulinas, as epístolas de Pedro, João, Tiago. Enfim, as epístolas são cartas. E proféticos, que vem Apocalipse. É o livro da profecia, escrito pelo nosso amado apóstolo João, certo? Então essas são as subdivisões dentro das grandes divisões, Antigo e Novo, certo? Então a Bíblia foi escrita em 3 línguas, principalmente em hebraico no Antigo Testamento e grego no Novo, mas existem trechos que foram escritos em aramaico, uns trechos em Daniel, salvo me engano, e outros, né? Então são essas 3 as principais línguas da Bíblia, né? Mas a gente pode perceber que a Bíblia católica ela é um pouquinho maior do que a nossa, ela tem 7 livros a mais. Que livros são esses? São os livros apócrifos ou escondidos.
ou falsos. Por que que a gente não adota esses 7 livros? Porque eles não foram divinamente inspirados. Essa é a diferença, né? Eles só servem para quê? A título de história. Quero ler uma história aqui para entender mais o contexto da época, de literatura. Mas eles não foram divinamente, pelo Santo Espírito de Deus, inspirados. Quais são eles? Judite, Macabeus 1, Sabedoria, Eclesiástico, Baruque. São esses, mais ou menos, são 7, eu não sei todos, mas são basicamente esses, né? Então, eu gostaria de salientar que a Bíblia, ela é a palavra de Deus, certo? E eu queria fazer, a gente percebe que, eu falei aqui, que ela é inspirada. Qual a diferença de inspiração para revelação? Este livro vai trazer uma explicação excelente. Eu falei aqui, inspiração e revelação. Revelação, vou explicar com o mesmo exemplo que ele trouxe. Moisés, ele foi revelado a Moisés por Deus as tábuas da lei. Ele mostrou as tábuas da lei e deu as tábuas da lei. Mas quando ele escreveu, ele foi inspirado, porque a inspiração ela pressupõe a destituição de erros, então não teria nada humano naquilo ali. Ele simplesmente foi inspirado por Deus, ele escreveu o que Deus mostrou a ele para escrever. Escreva desse jeito aqui, e ele escreveu desse jeito. Apocalipse, João teve uma revelação de como seria o final dos tempos, mas quando ele escreveu inspirado, e não simplesmente pela revelação, porque Deus compeliu ele a escrever daquele jeito, do jeito que Deus queria que escrevesse. Por isso que a Bíblia ela é perfeita, porque ela foi escrita pelos homens, mas com a inspiração divina. Então, isso acaba deixando os erros alheios à parte. A Bíblia não tem erro nela, ela é perfeita e completa por si, ela é maravilhosa, né? Uma coisa que eu gostaria de trazer aos irmãos é a leitura. É importante se ler a Bíblia. Isso é importante porque ela nos mostra como ser cristãos, como nós devemos adorar, como nós devemos nos portar. Então, se você ler a Bíblia, ela é completa, não tem erro nela. Você vai saber acertar o alvo se você ler e você seguir. Então, é tão importante que a gente leia, para a gente não ser levado por falsos ventos de doutrina e acabar caindo, pecando, errando. Por quê? Porque a Bíblia ela nos dá um manualzinho. Isso que basta que você leia, mas muitos cristãos eles não leem. E é importante, a leitura é imprescindível, a leitura da Bíblia. Como é que, por exemplo, eu vou saber que o que o pastor está falando é certo? Como é que eu vou estar sabendo que aquele irmão no Instagram, aquela pessoa no Instagram está falando a verdade? Ou aquele irmão que está conversando por mim falou, Deus disse isso na Bíblia. Como é que eu sei se eu não li, né? Se eu não me dispus a ler a Bíblia? Então, quem não lê é obrigado a acreditar no que os outros falam. Então, leia a Bíblia sempre. Eu não estou pedindo para você ler a Bíblia todo em um ano, eu não estou pedindo para você ler um livro por mês, eu estou pedindo para você tirar 10 minutos do seu tempo e ler a Bíblia de maneira ativa. Ler uma frase do amado pastor Ademir, ler como quem se alimenta, porque a Bíblia, a palavra de Deus, é alimento para nós. Aqui nesse livro ele traz uma analogia fantástica, que o próprio Jesus fala e ele dá uma explicaçãozinha, né? Jesus fala, né? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então, se você não se alimenta, meu irmão, da comida mesmo, você não fica fraco e morre? Assim é seu espírito. Se você não lê, se você não ora, se você não busca, ele vai morrer, ele vai perder uma batalha, porque na Bíblia diz que o nosso espírito e nossa carne estão em completo conflito. Quem você alimentar mais vai ganhar. Se você deixa de alimentar um e alimenta só o outro, ele vai ganhar e você vai perder. Você sai perdendo. A gente tem que alimentar nosso espírito porque ele é eterno e nossa carne ela vai perecer. Certo? Então, que nós passemos a ler mais a Bíblia, né? Porque assim a gente não vai errar, a gente não vai pecar, os dias são maus, a gente tem que buscar nos firmar no verdadeiro evangelho e deixar as vãs doutrinas de lado e reconhecer como os bereanos, Paulo falando e eles olhando aqui, eles são exemplos máximos pra gente. Você, pastor, falando aqui, você lê, é bíblico isso, é bíblico você saber se não está mentindo, se ele está inventando, se não está, se tem ou se não tem na Bíblia. Então, se disponha a ler, porque ler é libertador, principalmente ler a Bíblia, porque ela é o Evangelho ele liberta, né? Jesus falou, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E quem é a verdade? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E como é que você vai conhecer Jesus se você não lê a Bíblia? Orando, tudo bem, orar. Mas e se você não lê? Se você não busca entender? É orar e ler, você não pode dividir. Quando você ora, você está falando com Deus. Quando você lê, Deus está falando com você.
Claro que ele pode falar na oração, mas ele fala muito também na nossa leitura, porque ali é a história, ele está te contando tudo. E você está só absorvendo. Oh, fala comigo, Deus, fala comigo. Né? Então é basicamente isso. Vamos ler, irmãos. E eu quero terminar com um texto de Apocalipse, né? Que tem aqui, que ele dá esse trechozinho no final da nossa... Porque ela é repleta de citações bíblicas, viu? Não é só achismo dizeres, não. Isso aqui é repleto de citações bíblicas e você pode ver aqui, ó, no final de cada tópico, aqui, ó, no final da Bíblia, o tanto de citações que ele vai dar aqui, ó. Cada tópico ele dá citações, porque isso aqui não é achismo, não. Isso aqui é a palavra de Deus. Né? Então pode botar, eu vou ler por aqui, ó, para vocês verem. Vocês podem me acompanhar aí, ó. Apocalipse, capítulo 22, último livro, último capítulo, versículo 18 e 19. Diz o seguinte, para a gente ter cuidado, e a gente tem que saber, né? Diz o seguinte aqui, ó. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que, se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro, na Bíblia, né? Então, quem acrescentar, sofrerá as pragas que estão escritas na Bíblia. E, se alguém tirar quaisquer palavras do seu livro, no livro desta profecia, né, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa que estão escritas neste livro. Então, se alguém tirar, Deus também vai riscar o nome dele no livro da Bíblia. Então, cuidado para as pessoas que querem mostrar só a partezinha boa, tem que mostrar o completo da nossa Bíblia. Mostre que Deus é bom, mas ele também é justo. Mostre que ele é justo, mas também misericordioso. Então, meus amados irmãos, leiam a Bíblia, para que vocês possam discernir o certo do errado, o errado do certo. Porque Cristo liberta. E a liberdade só vem a partir da leitura da Bíblia e crer nele, e orar, e ter uma vida santa, e ter uma vida com ele. Então eu gostaria de deixar, né, esse pedido, né, para você ler a Bíblia, para você buscar, entender e conhecer mais o Senhor. E por final eu gostaria de dizer que no próximo vídeo será Emanuel, né, o irmão Emanuel, e ele trará sobre Deus, falará sobre Deus. Então é isso, meu amado irmão. Se você gostou, você dá o like, compartilha, se inscreve, comenta, e que Deus possa abençoar grandemente a sua vida.